o Marçal, né, no caso, fugiu da entrevista com o Paulo Figueiredo porque abordava o assunto Xandão. E aí ele tweetou isso. E aí o Marçal, o Figueiredo lascou ele no Twitter. E aí teve essa resposta aqui do próprio Pablo Marçal. Bora ver. Muito fácil o Paulo... Bom, vamos lá. Peraí, vamos só... Não sei se todo mundo que tá assistindo a gente sabe da história. O que acontece é o seguinte. Estava marcado para ontem à noite uma entrevista do Pablo Marçal com o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é esse prócer do bolsonarismo. É um cara que tá lá nos Estados Unidos, foragido lá, né? E que estava envolvido em todo aquele lance da tentativa de golpe bolsonarista. É um cara conhecido. É óbvio que eles nunca admitem que eles estavam tentando... fomentando um golpe de Estado no Brasil, mas estavam. Então, estava lá o Paulo Figueiredo fomentando, falando para as pessoas irem na porta da casa de general e tal. Então, assim, falando que tem vídeo dele falando, se for para ter guerra civil, então que tenha guerra civil mesmo. Então, quer dizer, o sujeito lá dos Estados Unidos conclamando uma guerra civil no Brasil. Então, assim, todo mundo sabe, ou deveria saber, que o Paulo Figueiredo estava diretamente envolvido com tudo que aconteceu no final de 2022 e que culminou no 8 de janeiro, tá? Fazendo isso lá dos Estados Unidos, junto com o seu amigão Constantino, que os dois tiveram entrevera no passado, não sei se vocês sabem, mas eu não serei o fofoqueiro aqui, mas os dois foram inimigos no passado, mas agora estão aliados porque o Bolsonaro é amor e une as pessoas. Então, eles estão unidos nisso. E aí, o Marçal daria uma entrevista no canal do Paulo Figueiredo. No entanto, a assessoria do Marçal entrou em contato com o Paulo Figueiredo falando, olha, ele vai dar entrevista para você, beleza, tal, mas ó, ele não quer que o assunto Alexandre de Moraes seja citado. Tô com um pigarro estranho aqui. Bom, enfim. Ele não quer que o assunto Alexandre de Moraes seja citado, seja abordado. E o Paulo Figueiredo, obviamente, porque o Alexandre de Moraes é o assunto do Paulo Figueiredo, né? Então ele só tem esse assunto, né? E então ele falou, como assim? Não, eu pergunto o que eu quiser e tal, não tem esse negócio de não perguntar. E ele falou, não, eu não aceito isso. E aí, então o Marçal desiste de dar entrevista pro Paulo Figueiredo. E aí o Paulo Figueiredo dá uma pistolada num videozinho. Você vai passar aí, Drax? Vou colocar só para contextualizar o pessoal. Tá, então dê uma olhada nesse vídeo para quem não assistiu. Quem assistiu tem um pouquinho de paciência pra gente ver de novo. Só para entender o caso como um todo, tá? Então vamos lá. Ver, rapidão. Tá sem áudio, de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Alguém disse que acima de tudo, essa pessoa aí é o Sabará Saberá. Aquele Sabará. Sorvete na testa aqui de São Paulo. É esse fulano aí, mas bora. Que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. O coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicione a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, disputado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Pois é. Essa malandragem é muito interessante, porque assim, ontem eu comentei, inclusive, na live da noite, que assim, o Alexandre de Moraes é um problema do Paulo Figueiredo, né? Não é um problema do Pablo Marçal. Para começar, tá? Então imagina o seguinte, tá? Eu não tenho aqui, não tô fazendo uma defesa do Marçal aqui, mas é o seguinte: o sujeito tá em campanha. Ele tá numa campanha eleitoral aqui em São Paulo. Ele tá crescendo, ele tá, né, conseguindo trilhar o caminho dele, assim, né? Inclusive,
invadindo o terreno bolsonarista aí, angariando apoiadores dentro do aprisco do Bolsonaro. E assim, pra que ele vai se indispor de falar do Alexandre de Moraes? Pra que ele vai se submeter a uma pergunta qualquer capciosa do Paulo Figueiredo em relação ao Alexandre de Moraes e falar: eu não vou te responder. Um cara que responde tudo, que fala pelos cotovelos, que faz declarações até criminosas. Então, ele não ia fazer um negócio desse. Seria burrice se ele aceitasse, tá? Então, assim, é como quem diz: olha, o Xandão é seu problema, não é meu. Eu não preciso me envolver no seu problema. Eu tenho o meu problema aqui que é tentar me eleger. Então, assim, pela lógica, o Marçal tá certo, né? Na estratégia que ele adotou de não aceitar ser entrevistado se o assunto Alexandre de Moraes fosse pauta, né? Então, vamos lá. Ele responde, então, ao Paulo Figueiredo num tweet. Muito fácil o Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Pois é. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora, aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra sua coragem pra nós, certo? Então ele, né, joga, já tá lá com, eu não sei agora, mas né, isso aí tá ao vivaço lá no X? Então já tá com mais de 1 milhão de visualizações, né? 7 mil comentários e tal. Então é isso, 5 mil likes. Então assim, tá rolando. E aí teve uma resposta, né? Teve uma resposta do Paulo Figueiredo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Mas avisa que eu não vou para falar dele. Porque já me ofereceram o meu passaporte de volta nessas condições e eu mandei enfiar no toba. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e você preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Esse finalzinho foi bem chulé, né? Mas assim, o cara que aqui no Brasil fez fortuna com esse papinho aí, que o Paulo Figueiredo cobra $5.000, o Marçal faz isso aí num final de semana enganando as pessoas aqui. Então assim, esse finalzinho foi bem assim, foi bem, como é que fala? Tem aquele negócio que se costuma dizer... Foi flop esse final aí. Não só flop, mas foi tipo assim, dando um moral pro Pablo Marçal mesmo, né? Sim. Então, é isso. Ele fala, se você conseguir meu passaporte de volta, eu vou te entrevistar aí em São Paulo e tal, né? Mas você tá preso aí e eu tô livre nos Estados Unidos. Não, você não tá livre nos Estados Unidos. Você tá livre nos Estados Unidos, mas você não pode vir pra cá, por exemplo. Então você está preso nos Estados Unidos, né? Você não pode voltar pro seu país, então você tá aí. Como você é rico e tal, então assim, não há grandes problemas de você ficar preso aí na América, porque você tem dinheiro, você pode ficar aí. Aí ele chama um reforço. Aí entra um reforço já logo hoje, para essa luta contra o Marçal. Antes disso, não, isso aí é um reforço de peso, eu diria. Peso, né? Mas assim, reafirmando o que eu disse. A gente já falou de uma porta fechada, né? Que foi o próprio perfil do Jair Bolsonaro, nós um abraço. Sim, nós um abraço. Né? Mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, eu acho que estrategicamente o Pablo Marçal fez o certo. Falou assim, cara, eu não vou me expor de bobeira. Você que tá com problema com o Alexandre de Moraes, não sou eu. Né? E assim, isso não significa necessariamente que o Pablo Marçal seja amigo do Alexandre de Moraes. Assim, mas ele tá no Brasil disputando uma eleição para a prefeitura. Não convém um candidato se indispor com hoje um sujeito que é poderoso como o Alexandre de Moraes. Então assim, lide com isso, o Paulo Figueiredo. Então veio o reforço, né? O bolsonarismo, na verdade, está desesperado. Essa é a verdade, tá? Eles estão desesperados. E veja, detalhe importante, tá? O Paulo Figueiredo, ele tá flertando com o Pablo Marçal. Isso precisa ser dito, né? Nesse momento agora, ele tá no time dos bolsonaristas que estão flertando com o Pablo Marçal. Ele não tá... Tanto é que assim... você vê que as respostas dele, as coisas, tudo que ele fala, ele nem tá assim jogando o Marçal mesmo no fogo. Ele dá aquela resposta que é meio protocolar, meio irônica, meio
né, provocativa, mas assim, a gente sabe, isso é notório, que o Paulo Figueiredo está olhando com bons olhos a ascensão de Pablo Marçal dentro da direita bolsonarista, tá? Então isso é uma coisa que precisa ser dita. Então ele tem que lidar com isso, né? Não convém a um candidato como o Pablo Marçal se expor a um como é que se fala? A um provável entrevero com o Alexandre de Moraes estando aqui no Brasil disputando a eleição e com o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então é isso. Mas vamos lá, vamos ver agora o reforço que veio de encontro ao Pablo Marçal e em ajuda ao bolsonarismo. Ninguém menos do que ele, o indefectível Dudu Bananinha, certo? Aliás, né? É sempre bom lembrar que o Bananinha processou o Kim, porque o Kim chamou ele de Bananinha. Sim. E perdeu. É claro que perdeu. E você nunca deve ficar irritado com o apelido que você recebe, senão esse apelido se tornará o seu nome. Então, Dudu Bananinha, ele gravou um videozinho ali no carro, tal, né? Falando do Pablo Marçal. Vamos ver então o que disse Dudu Bananinha com a sua sempre camiseta do Brasil. Eles já perderam essa camiseta também, tá? Então vamos lá. Bora lá. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto. Qual? E aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, qual determinado assunto? Se você for aplicar... ele não falou também, né? Ele não fala. Ele não fala. Ele falou determinado assunto. Então o Bananinha pode evitar falar do Alexandre de Moraes, né? O Pablo Marçal não poderia. Ótimo, maravilhoso. Vamos lá. Bom, não é à toa que o Paulo Figueiredo tá flertando com o Marçal justamente por essa covardia, né? Do alto clã bolsonarista de evitar falar do Alexandre de Moraes. O próprio Jair Bolsonaro e agora o Dudu Banana. Bora. Com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão. Porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí pro debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham 2 e ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira. Nossa, eu nunca vi. Peraí. Quando ele fala assim, eu mesmo desenvolvi, eu já sabia, deve ser uma merda, desculpa falar isso, mas deve ser uma bosta. E eu nem sei que programa é esse. Eu não sei se eu nunca vi esse troço. Assim, isso aí devia ter audiência, porque afinal de contas, né? Mas eu nunca nem ouvi falar desse negócio. Isso aí é novidade pra mim. O programa desenvolvido pelo Bananinha, que ele é quase ele é quase essa mesa aqui, né, de inteligência. Mas enfim, vamos lá. Que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando. Mano, essa... Para. Se juntar o nós, um abraço e o já gravei com o Pablo Marçal? Sim. Se juntar essas duas coisas, cara... Dá vários títulos de live aqui, ó. É muito bom isso aí, cara. Volta um pouco que isso aí... Entrevistei o Pablo Marçal? Sim. Com o Pablo Marçal? Sim. Ai, caramba, mano, é muito bom, é muito xoxo. É muito bom. Eu nunca vi isso. Ai, caramba. Sim. Sim. Alguém tem que fazer volta que eu quero ver de novo. Se liga lá. Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal?
Sim. Ele fala assim, tipo, dá uma viradinha no rosto assim, ó, pra tipo, vou mudar de assunto. Mano, ai, caramba, vou até emagrecer nessa live hoje aqui, que eu tô... Tá muito divertido isso, cara. Mas continua, vamos lá. Bora lá. 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados. Se o senhor tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro. Eu prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. Olha as ideias. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Pausa. Pausa. Eu acho que, como se trata do Bananinha, vale a pena essa correção. Não existe e etc, tá? O e do etc já é o e. Então não existe e etc. Se você que está assistindo a gente aqui fala e etc ou escreve e etc, pode parar, tá? Porque o e do etc já é o e, tá? Mas segredo da escrita está aí para ajudar você. Continua, vai. Não, mas é importante a gente comentar que você vê que eles estão atacando o flanco aberto do Pablo Marçal, que ele não quer se pronunciar sobre essas questões que para os bolsonaristas são muito importantes, né? Alexandre de Moraes, e agora ele falou do comunismo e do marxismo. Ele tá citando que ele, esse cara tá pintado aí de verde e amarelo, mas ele não tá com a causa. Mas basta o Pablo Marçal tirar uma foto com aquele livro fake dele sobre marxismo e pronto, tá resolvido o problema. Eu já publiquei um livro sobre isso, cara. Então, que é um livro, uma porcaria, que o professor Ricardo já desancou tudo aquilo. Mas assim, não deixa de ser uma publicação falando sobre o assunto, né? Então, qual é o livro do Bananinha falando sobre isso? É verdade. Não tem, né? Então, assim, cara, assim, esses caras, eles estão no corner. Essa é a verdade, né? Eles estão num corner e o Marçal tá só dando um jabzinho neles. E eles estão ali. Então, eles não têm argumento contra ele nesse momento. Ele fala assim, igual ele falou agora há pouco, porque saiu uma denúncia contra ele, assessores dele, não sei o quê. Bom, quantas denúncias o Jair Bolsonaro não enfrentou parecidas com essa? O Rony Lessa, não sei o quê. Quantos e quantos, né, acusações e investigações a respeito de ligações do bolsonarismo com milicianos e não sei o quê. Então, assim, cara, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então é o sujo falando do mal lavado. Vocês todos não prestam, essa é a verdade. Nenhum de vocês presta. Esse papo dele, você não quis se posicionar porque de um lado tinha o bem e do outro lado tinha o mal. Que bem é esse? Para, né? Então assim, nenhum de vocês presta. A verdade é essa. Vocês estão brigando, vocês estão no mesmo nível, né? Vocês estão no mesmo nível de baixaria, de baixeza, de vileza. E vocês estão brigando nesse nível de vileza a qual vocês pertencem. Vocês estão... É uma luta na lama. Não é como se o Bananinha tivesse sentado num alto trono de moralidade e de respeito e o Marçal fosse o enlameado. O que está acontecendo na política paulistana agora, nesse momento, é uma luta na lama. Vocês todos estão na mesma lama, brigando. O outro está nos Estados Unidos, na lama também lá. É isso que está acontecendo. E eu tô me divertindo. Segue aí para terminar, que agora vem o plot twist do troço, né? Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava o Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe Bolsonaro.
Tem gente que tem ânsia pelo poder. Olha isso, cara. Ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um. Se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição, tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Bom, o seu pai chegou lá há poucos meses da eleição, praticamente, também, porque o seu pai era um parlamentar do Centrão, né? E isso não é uma acusação, porque ele mesmo disse que ele é do Centrão. Você também é do Centrão agora, Bananinha, porque você está no partido do Mensaleiro. Então, não, assim, vocês são todos do Centrão. Então, o seu pai era um parlamentar do Centrão que ficava ali votando umas emendas, garantindo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, fazendo os esqueminha dele e tal. Assim, passou 28 anos fazendo isso. E de repente ele, pum, apareceu. Ah, detalhe. E detalhe. Pra fazer jus ao nome do programa. E detalhe. Ele aparece depois que o caminho já estava pavimentado. O impeachment da Dilma já tinha acontecido, do qual ele não participou. Certo? Não fez nada pelo impeachment, nada, zero, tá? Zero. Ele foi um que na época do impeachment se escondeu. Seu pai, Jair Bolsonaro, e eu tô falando diretamente com você, Banana, Little Banana. O seu pai, na época do impeachment, tava bem quietinho. Tava bem quietinho, garantindo dele ali. Quando tudo já tava no esquema, aí ele aparece. Então, na verdade, o seu pai surfou numa onda que já vinha, desde 2013, 14 e tal. Seu pai aparece, monta num cavalo branco e fala, bom, chegou o Dom Sebastião. E ele teve a felicidade de ter diante de si uma natimorta direita de gente tosca, que o abraçou. Gente tosca. Gente que eu conhecia, que eu reputava gente inteligente, que se mostrou tosco. Gente tosca que falou, nossa, um Dom Sebastião, vou atrás agora. Veio nos salvar. Então, seu pai teve a sorte de ter uma quantidade enorme de gente tosca pra apoiá-lo. Mas ele também aparece meio do nadão assim, apesar de estar lá há muito tempo escondidinho, dando umas entrevistas meio esquisitas no meio do caminho, mas assim, sempre ali garantindo dele. E aí vem a afirmação mais estúpida de todas, né? Que na verdade, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. A afirmação é estúpida, mas tem um fundo de verdade nisso. Porque ele diz o seguinte, que o Olavo de Carvalho afirmou isso, né? Não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Mas o Olavo de Carvalho falou isso num outro contexto. Vale lembrar, tá? A frase tá, em qualquer sentido, ela é uma frase, claro, errada, mas o contexto em que o Olavo disse é o seguinte, não deu tempo de formar uma direita, não tem uma direita organizada, não dá pra dizer que é uma direita assim, que a gente possa contar com todo mundo num grupo e tal, isso aqui, não tem. O que nós temos hoje é o Bolsonaro, segundo o Olavo, tá? Eu discordo disso muito. Mas o que ele quis dizer é que não adiantaria você ficar tentando construir uma direita a toque de caixa. Não tem. O que tem é o Bolsonaro, então vamos nele. Agora o Bananinha tá querendo dizer outra coisa. O que o Bananinha tá querendo dizer é que a direita brasileira é o Bolsonaro. É isso que ele tá querendo dizer. Por exemplo, como se nós aqui não existíssemos, ou como se nós, como eles dizem, não fôssemos de direita, somos de esquerda. Né? Então, é num outro contexto. Agora, por outro lado, se a gente for pensar bem, a direita que tem hoje, eu não diria relevância, mas a direita da qual se fala hoje é a direita bolsonarista. Nós somos um grupo minoritário nessa brincadeira, apesar de sermos infinitamente melhores, trabalharmos muito mais e melhor. Né? Hoje, a disputa aí do espólio da direita brasileira, né? Da direita votante, digamos assim, né? É a direita bolsonarista. Então, tem um fundinho de verdade nisso quando ele está falando, porque ele está defendendo o espólio do pai,
né? E defender o espólio do pai e defender o espólio dessa direita bolsonarista aí. Então o que ele tá querendo dizer? Olha, essa direita bolsonarista pertence ao Bolsonaro. Essa direita bolsonarista não pertence ao Pablo Marçal. Então toma cuidado. Se você quiser ocupar o espaço de liderança que o meu pai tem, toma cuidado, porque meu pai enfrenta muitos problemas, ganhando, sei lá, 300 pau do PL por mês, morando bem e tal, tranquilão. E cevadão como ele tá lá, de comer e passar bem. Então, essa treta toda, ela acaba sendo curiosa, porque é uma briga na lama, entre gente muito baixa, entre gente muito tosca, entre gente muito despreparada para qualquer coisa e que tá querendo levar o povo, né, levar a população paulistana no gogó, né? E aí teve a resposta, Paulo. O Pablo Marçal respondeu a esse vídeo com esse tweet aqui. O Pablo Marçal tá no game do jeito dele, certo? Enquanto tá rolando toda essa confusão de denúncias e tal, não sei o quê, ele tá ali, ó, administrando esse espólio que ele tá conquistando. Vamos lá. Bota na tela aí. Irmão, parabéns por dedicar a sua vida na luta contra os comunistas, Bananinha. Aqui em São Paulo, deixa que tire essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB e outros ordinários. Nunes e Boulos não representam nossos princípios e valores. Já que o PL tirou o Salles, assistam o que iremos fazer aqui na capital do futuro. Deixa que eu resolvo aqui. O Valdemar Costa Neto não representa o anseio dos conservadores de São Paulo. Você será nosso senador por São Paulo. Pra cima, irmão. Cara, que foto é essa? Ele coloca uma foto aí. Mano, é muito malandro. É muito malandro. É picaretaço, mas é muito malandro. Não tem como. O pessoal vai achar que eu tô apoiando, mas assim, gente, isso é muito engraçado esse negócio. Sim. A malandragem desse cara, assim, é um negócio digno de ser estudado. Não, vou ler de novo a resposta que ele deu, cara, porque foi uma resposta, ó. Irmão, parabéns por dedicar sua vida na luta contra os comunistas. Aqui em São Paulo, deixa que tire essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB, entre outros ordinários. Nunes e Boulos não representam os nossos princípios e valores. Cara, ele tá certo. Ele tá certo. Já que o PL tirou o Salles, mais uma alfinetada, né, que era o bolsonarista para ser candidato do Bolsonaro, e ele só não foi candidato do Bolsonaro porque o PL não quis, porque o Valdemar não quis. Então, olha só, assim, sutilmente, ele vai denunciando a subserviência do Bolsonaro e do bolsonarismo ao PL do Valdemar do Mensalão. Já que o PL tirou o Salles, assistam o que iremos fazer aqui na capital do futuro. Deixa que eu resolvo aqui. O Valdemar Costa Neto não representa os anseios dos conservadores de São Paulo. Ele tá certo. Assim, não que os conservadores de São Paulo tenham algum princípio, né? Porque se não votasse no Marçal, eu ia votar no Nunes e ter o Salles, ou seja, ninguém presta. Mas, assim, a resposta que ele tá dando tem endereço certíssimo. Certíssimo. E termina, tipo assim, estendendo a mão. Termina estendendo a mão. Ó, você será nosso senador. Bota uma foto e bora. Então, assim, é curioso. É curioso que isso esteja acontecendo e que a gente está assistindo isso. Assim, eu não tenho nenhuma, assim... não tenho nenhum prazer real, assim. Claro, eu tô aqui rindo e tal. De novo, né? Eu não tenho nenhum prazer de ver que São Paulo está sendo entregue na mão dessas pessoas, né? Mas São Paulo já enfrentou outras pedreiras. Já tivemos Erundina, né? Já tivemos Celso Pitta, Maluf. Já tivemos o Boulos. O Boulos já foi prefeito de São Paulo. Não, o Haddad, perdão. Haddad, perdão. Erundina. Haddad já foi prefeito de São Paulo. Né? Que saiu como Haddad Souvenir.
porque ele pintou a ciclofaixa, fez um monte de... Meu Deus, assim, a gente sabe que a gente já enfrentou aqui, tá? E claro, agora temos o Nunes. Eu sei o que é viver na prefeitura do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. E não tenho nada de bom pra falar. Nada, zero. Ruim tem um monte. De bom não tenho nada, tá? Então, ver essa treta acontecendo agora é, no mínimo, curioso, né? E divertido pra gente ir enxergando como é que o cenário vai se desenrolando.